Manual de trabalho com jovens e ferramentas de facilitação para a participação política. Introdução. Este manual faz parte do projeto europeu Bicycle, Cultura da Bicicleta como Empoderamento Cívico e Sustentável dos Jovens, financiado pelo programa Erasmus Bus, no âmbito da vertente Erasmus Youth 2024 Youth TOG. O projeto visa promover a participação política dos jovens através da promoção de uma cultura ciclística que conecta valores de sustentabilidade, saúde, inclusão e cidadania ativa. Ele gira em torno de uma série de atividades de formação e participativas centradas no uso da bicicleta como um eixo integrador para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Acordo Verde Europeu e a Estratégia da UE para a Juventude 2019 a 2027. Este documento corresponde ao Resultado Intelectual 2, IO2, desenvolvido no âmbito do Pacote de Trabalho 3, WP3. Este pacote de trabalho centrou-se na implementação de um intercâmbio internacional de jovens realizado em Saron, Cantábria, Espanha, de 31 de março a 9 de abril de 2025, envolvendo 60 jovens de Espanha, França, Portugal, Itália, Bélgica e Polônia. O principal objetivo do WP3 era formar jovens em ferramentas de facilitação, metodologias colaborativas e concessão de propostas políticas, utilizando a abordagem Dragon Dreaming como eixo metodológico. Durante o intercâmbio juvenil, os participantes exploraram as possibilidades de transformar as suas ideias em ações políticas reais, aprendendo a trabalhar em equipa, a identificar necessidades sociais e a construir projetos alinhados com os seus valores pessoais e coletivos. A bicicleta, entendida como símbolo e ferramenta de transformação social, serviu como ponto de partida para refletir sobre questões como mobilidade sustentável, justiça climática, inclusão social e acessibilidade urbana. O principal objetivo deste manual é fornecer aos animadores juvenis, facilitadores e educadores ferramentas práticas e metodológicas para promover a participação política dos jovens através de abordagens inovadoras focadas na criação coletiva, no empoderamento pessoal e na ação transformadora. Este documento é, portanto, um reflexo do processo vivido, uma compilação das ferramentas utilizadas e um guia prático para replicar e adaptar esta experiência noutros contextos educativos e sociais. Segundo, fundamentos teóricos e metodológicos. 2.1 Participação política dos jovens na Europa. O projeto Bicycle parte de uma observação preocupante. A participação política dos jovens na Europa é limitada, especialmente entre aqueles que sentem que as suas vozes não são ouvidas nos processos de tomada de decisão. De acordo com os inquéritos do Eurobarômetro e do Parlamento Europeu, a maioria dos jovens europeus sente que não tem influência nas decisões políticas que os afetam, particularmente a nível nacional e europeu. Esta percepção leva à desilusão, desconfiança e a um sentimento generalizado de impotência. Além disso, existe uma profunda desigualdade no acesso ao conhecimento político, especialmente entre os jovens das zonas rurais, com menos oportunidades ou pertencentes a grupos marginalizados. No entanto, numerosos estudos salientam que a maioria dos jovens deseja contribuir para melhorar o mundo em que vive e, quando lhes são dadas oportunidades reais, respondem com energia, empenho e criatividade. 2.2 Avaliação das necessidades. Durante a preparação do projeto, as organizações parceiras realizaram entrevistas e análises contextuais que confirmaram os seguintes desafios: falta de conhecimento sobre o funcionamento da política a nível local, nacional e europeu, dificuldade em estabelecer contato com representantes políticos, falta de espaços para desenvolver propostas coletivas,
escassez de ferramentas práticas para transformar ideias em ação política. Neste contexto, é necessária uma abordagem inovadora que ligue a educação não formal aos processos de empoderamento e transformação. Aqui, a bicicleta torna-se um veículo simbólico e prático, uma ferramenta que liga a sustentabilidade, a saúde, a inclusão, a participação e a cidadania. 2.3 Metodologia Dragon Dreaming. Para enfrentar esses desafios, foi utilizada a metodologia Dragon Dreaming, uma abordagem holística baseada na ecologia profunda, nas culturas indígenas e na inteligência coletiva. Essa metodologia permite aos participantes sonhar, planejar, agir e celebrar projetos que aderem aos valores win-win-win, crescimento pessoal, fortalecimento da comunidade e serviço à terra. Aplicado à participação política, o Dragon Dreaming oferece uma estrutura ideal para que os jovens elaborem propostas coletivas alinhadas com os seus valores, interesses e necessidades. Através das suas ferramentas, incentiva a aprendizagem experiencial, cooperativa e transformadora. Terceira aplicação do Dragon Dreaming, a participação política. A metodologia Dragon Dreaming, estruturada em 4 fases: sonhar, planear, agir e celebrar, foi o núcleo metodológico do intercâmbio juvenil desenvolvido no âmbito do projeto Bicycle. Esta metodologia não só facilitou a criação de ideias com impacto político, como também permitiu aos participantes experimentar um processo de empoderamento coletivo a partir de uma perspectiva ecológica, inclusiva e colaborativa. Fase 1. Sonhar. Nesta fase inicial, os jovens participantes reuniram-se em equipas internacionais para imaginar coletivamente que tipo de mudanças políticas gostariam de ver em relação ao uso da bicicleta, mobilidade urbana, justiça climática e inclusão dos jovens. Guiados por perguntas generativas e materiais visuais, cartazes, papel, post-its, marcadores, os grupos partilharam os seus sonhos e aspirações sem limitações, promovendo uma visão comum. Fase 2. Planeamento. Uma vez definidos os sonhos coletivos, cada grupo embarcou na fase de planeamento, usando ferramentas do Dragon Dreaming, como a criação de metas SMART, atribuição de tarefas e esquemas de planeamento visual. Os jovens estruturaram como dar vida às suas ideias. Esta fase incentivou habilidades organizacionais, trabalho em equipa, liderança colaborativa e pensamento estratégico. Fase 3. Execução. Durante esta fase, os grupos começaram a criar protótipos e a apresentar os seus projetos. A dinâmica do Elevator Pitch ajudou-os a resumir as suas ideias em apresentações curtas e impactantes. Este exercício promoveu a oratória, a clareza da mensagem e a persuasão, competências essenciais para a defesa política dos jovens. Fase 4. Comemoração. A fase final foi além da avaliação formal e incluiu espaços de celebração coletiva, reconhecimento da aprendizagem e reflexão partilhada. Os participantes revisaram as suas expectativas iniciais, medos e contribuições, e avaliaram o processo como uma experiência transformadora, tanto pessoal como coletivamente. Impacto do processo. O uso do Dragon Dreaming permitiu que os jovens internalizassem uma metodologia replicável, prática e acessível, aplicável tanto em contextos locais quanto internacionais. Além disso, o trabalho em equipes multiculturais ajudou a superar barreiras linguísticas e culturais, reforçando a aprendizagem não formal e a cidadania ativa. 4. Ferramentas práticas de facilitação. O intercâmbio juvenil do WP3 não só introduziu a metodologia Dragon Dreaming, como também se baseou numa ampla gama de ferramentas de facilitação e dinâmicas de grupo que enriqueceram o processo de aprendizagem e promoveram a participação ativa. Abaixo estão algumas das mais relevantes.
tanto para o trabalho dos facilitadores como para a sua aplicação direta com grupos de jovens. 4.1 Dinâmica de ativação e coesão do grupo. Estas atividades foram concebidas para promover a compreensão mútua, quebrar o gelo e criar uma atmosfera de confiança. Clube de fãs, evolução de pedra, papel e tesoura. Esta versão adaptada serviu como um energizante matinal. Os participantes começaram como ovos e, ao vencerem as partidas, evoluíram para pintos, dinossauros e, finalmente, líderes. Essa dinâmica gerou risadas, movimento físico e conexão, ideal para começar o dia com energia. Jogo do nome em círculo. Mercado de nomes. Bingo. No primeiro dia, cada pessoa recebeu fita adesiva com espaços em branco em vez das letras do seu nome. Tiveram de andar pela sala e trocar letras com os outros até completarem os seus nomes. Isto promoveu a interação imediata e ajudou a memorizar os nomes dentro do grupo. 4.2 Ferramentas para a criação de regras e espaços seguros. Criação coletiva de regras. Após uma leitura guiada das normas básicas de coexistência, cada grupo nacional escreveu novas propostas em post-its. Por exemplo, um grupo propôs escuta ativa sem interrupções e outro manter os espaços limpos juntos. As regras aceitas por consenso foram colocadas num cartaz visível durante todo o intercâmbio, promovendo a corresponsabilidade e o respeito pela diversidade. Quadro de expectativas, medos e contribuições. No segundo dia, um grande quadro foi preenchido com post-its coloridos. Um participante expressou o medo de não ser ouvido devido à barreira linguística, enquanto o outro partilhou a expectativa de aprender a envolver-se politicamente através da vida cotidiana. Esta ferramenta visual ajudou a alinhar as expectativas do grupo, expressar preocupações e destacar as contribuições individuais. O quadro foi revisitado no final para refletir sobre o que tinha sido alcançado. 4.3 Estruturas para organização e autonomia do grupo. Atribuição de funções, paparazzi, equipa da cozinha, cronometrista, etc. Todos os dias, os grupos assumiam responsabilidades específicas como cronometrista, marcar intervalos, ajudantes de cozinha, ajudar nas refeições, e paparazzi, documentar o dia com fotos. Permitir que o grupo autogerisse certas tarefas diárias promoveu a responsabilidade partilhada e a liderança horizontal. Divisão em grupos de trabalho por formas, corações, estrelas, etc. Para formar equipas de trabalho sem hierarquia ou preconceitos, foram utilizadas cartas com formas diferentes. Esta estratégia apoiou uma distribuição equilibrada e acrescentou um elemento de dinamismo à organização do grupo. 4.4 Técnicas para a participação política. Elevator Pitch, uma técnica utilizada para resumir ideias políticas em discursos de 30 segundos. Em grupos, os participantes desenvolveram propostas relacionadas com o ciclismo e a política local. Por exemplo, um grupo propôs uma rede europeia de empréstimos gratuitos de bicicletas para jovens. Cada grupo apresentou a sua ideia em 30 segundos perante os seus pares, melhorando as competências de síntese e de oratória. Workshops em espaço aberto. Sessões de aprendizagem autogeridas em que os participantes ofereceram os seus próprios workshops, por exemplo, yoga, colagem temática, apresentações Erasmus Blais, promovendo a iniciativa e a troca de conhecimentos. Durante o intercâmbio juvenil, um participante conduziu uma sessão matinal de yoga para alongamentos suaves, enquanto outro organizou um workshop de colagem usando recortes de revistas para ilustrar visões de futuras cidades ciclísticas. 4,5 Ferramentas Dragon Dreaming. Estas ferramentas, sendo experimentadas em vez de meramente explicadas, permitiram aos jovens não só compreender o método,
mas também adotá-lo como uma forma eficaz e sensível de criar em conjunto. Círculo dos Sonhos. Esta ferramenta abriu um espaço para as equipas partilharem as suas ideias, sem filtros ou restrições. Num ambiente seguro, cada participante expressou a sua visão da mudança que gostaria de ver na sua comunidade ou na Europa, começando com perguntas como: o que gostaria de mudar em relação ao uso da bicicleta na sua cidade? Ou o que acha que tornaria a sua comunidade mais sustentável? Um exemplo: num círculo, um participante propôs a criação de uma rede de escolas públicas de ciclismo em áreas rurais. Uma ideia que foi recebida com entusiasmo e se tornou o núcleo da sua proposta de projeto. Cara Bird. Trata-se de um quadro de planeamento que ajuda a visualizar tarefas, responsabilidades e prazos. Durante a fase de planeamento, os grupos utilizaram o Cara Bird para dividir os seus projetos em etapas concretas. Por exemplo, um grupo que desenvolveu a ideia de uma Semana Europeia da Bicicleta definiu tarefas como a concessão do evento, o contato com as autoridades locais, a promoção nas redes sociais e a criação de materiais educativos. Cada tarefa foi atribuída a membros específicos, com prazos e recursos necessários. Esta ferramenta não só facilitou a organização, como também tornou visível o progresso coletivo. Perguntas generativas e escuta ativa. Estas perguntas, feitas pelos facilitadores, abriram espaços para uma reflexão profunda. Foram especialmente úteis durante momentos de bloqueio criativo ou para enriquecer as fases de sonho e celebração. Exemplos de perguntas utilizadas: o que mais valoriza na sua proposta? Que impacto a sua ideia teria se fosse implementada? O que esta ideia precisa para se tornar realidade? A escuta ativa também foi conscientemente cultivada. As regras incluíam não interromper, validar o que foi ouvido antes de responder e fazer perguntas esclarecedoras em vez de julgadoras. Essas práticas promoveram a confiança e a comunicação não violenta, melhorando a qualidade dos resultados. 4.6 Ferramentas para a comunicação transformadora. Além da dinâmica participativa, também foram utilizadas ferramentas do Dragon Dreaming que trouxeram uma dimensão emocional e reflexiva aos processos do grupo. Pinacarre. Pinacarre é uma prática de escuta profunda baseada no silêncio partilhado e na conexão consciente. Durante o intercâmbio juvenil, foi aplicada no início das sessões de sonho para ajudar cada grupo a se concentrar antes de visualizar as suas ideias. Os participantes sentaram-se em círculo, fecharam os olhos e permaneceram em silêncio por 1 minuto, ouvindo o ambiente e as suas sensações internas. Esta prática ajudou a acalmar a mente, concentrar a atenção e criar uma atmosfera de respeito e presença antes do trabalho coletivo. Também foi utilizada em momentos de tensão ou distração como ferramenta de recentragem. Momentos ahá, ahaha. Esses momentos espontâneos ocorreram quando uma ideia ressoou emocional e intelectualmente com o grupo. Um desses momentos aconteceu durante a fase de fazer, quando uma equipa propôs incorporar bicicletas adaptadas como um símbolo de acessibilidade nas políticas locais. Quando apresentada, vários colegas de equipa exclamaram: "É isso! Faz todo o sentido!" Essa reação coletiva de insight e entusiasmo foi celebrada como um momento ahá, ahaha. Os facilitadores destacaram e reconheceram esses casos para reforçar a motivação e validar as conquistas do grupo. Embora sutis, esses recursos desempenharam um papel significativo na criação de um ambiente de grupo seguro, criativo e colaborativo. Integrá-los conscientemente em processos educacionais não formais ajuda a cultivar a inteligência emocional e o pensamento sistêmico, qualidades essenciais para a participação política transformadora. 5. Projetos e iniciativas desenvolvidos.